província está em grande miséria e desprezo. Como que eles estavam, irmãos? Em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar de onde que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu povo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Reedificar, reconstruir, né? Esse é o ano que nós temos falado sobre isso. E o tema da nossa palavra hoje, o título da nossa palavra é: quem se importa? Pergunta para o irmão: quem se importa? Uma pergunta, né? Quem se importa? Senhor Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor ministre os nossos corações, ministre as nossas vidas, nos ajuda, Senhor Deus, a entender, compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para a gente hoje, que o Senhor possa ministrar os nossos corações e que o Teu nome, Senhor Deus, seja exaltado. No nome de Jesus,
nós pedimos e te agradecemos. Dá-nos revelação e sabedoria. Amém? Bom, queria só, na palavra de novo, na Bíblia, você vê aí, primeiro versículo, lá, capítulo 1, algumas coisas que é importante a gente saber. Olha só, as palavras de Neemias, filho de Ocarias, no mês de Quisleu. Então, esses eram os nomes dos meses que eles davam lá. A gente tem aqui janeiro, fevereiro, para eles era chamado aqui Quisleu. E aí, quando você entra lá no capítulo 2, você vê que ele está passando por essa situação, né? Ele faz uma pergunta aqui para alguém, porque o Neemias ele é copeiro do rei, que a Bíblia diz. Então, olha só, mês de Quisleu. Agora vai lá no capítulo 2. No capítulo 2, mês de Nissan. Tá bom? Então, aqui demorou por volta de uns 4 meses, tá bom? Segundo alguns estudiosos da Bíblia. E se você pegar o calendário, você vai conferir. Dá mais ou menos uns 4 meses do dia que Neemias recebeu a notícia até o mês, até o dia, né, que ele pôde ali buscar uma forma de ajudar o povo lá de Jerusalém. Nessa época, os reinos tinham se dividido, né? Então, depois de Salomão, houve uma divisão no reino. Depois do rei Salomão, houve uma divisão no reino. Então, tinha o reino que ficava o povo de Judá e o povo de Jerusalém, que é esse povo que Neemias está falando, tá bom? E tinha outras 10 tribos que ficaram de um outro lado, né, da nação. Então se tornaram praticamente 2 países separados. E ali começa então os samaritanos. Quando você vê na Bíblia lá, no Novo Testamento, os samaritanos começam por ali, nessas 10 tribos, se não me falha a memória. Bom, eu queria só mostrar para vocês esse tempo, né? Tempo de 4 meses de espera. Aqui a Bíblia fala que ele ouviu a notícia, que ele orou, que ele jejuou durante esse tempo. Aqui fala como que estava o povo em grande miséria e desprezo. Então essa era a situação que o povo vivia. Aqueles que não tinham sido levados para o exílio, né? O que eu quero dizer com você hoje aqui? O que eu quero falar com você? Que talvez o pior pecado que qualquer um de nós pode cometer, contra um outro ser humano, não é odiar ele. Porque às vezes a gente pensa que o ódio é um pecado muito terrível. Mas eu creio que existe um outro pecado mais terrível ainda, que é ser indiferente às pessoas, ser indiferente ao sofrimento das pessoas. Essa praticamente é, com certeza, a essência, a raiz da desumanidade. Quando a gente não se importa, quando a gente não liga, quando a gente está vendo alguma coisa e está deixando para lá, esse é um sinal de desumanidade. Mas Neemias, quem era Neemias? Neemias era o tipo de pessoa que se importava com os outros. Neemias se importava com as tradições. Se você lê o livro de Neemias, você vai ver isso. Ele se importava com as tradições do passado, em fazer da forma que o pai dele fazia, que a mãe dele fazia, né, que os seus irmãos mais velhos faziam. Ele se importava com as necessidades do presente, com as coisas que as pessoas estão passando. Ele se importava com o futuro das pessoas. Neemias, ele se importava com a herança dele, ele se importava com a cidade dos seus antepassados e com a glória do seu Deus. Ele sabia que se aquela situação continuasse daquele jeito, o povo, né, os povos estrangeiros, eles iam dar risada, né? Eles iam dar risada
do Deus de Neemias. Por isso, então, Neemias ele revela aqui uma preocupação muito grande. Ele revela aqui um sentimento muito importante. Mostra que ele se importa. Neemias mostra que ele se importa. E como que ele se importa? Ele mostra isso de 4 formas diferentes. A primeira forma que Neemias se importa está do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ver o que diz lá? Bom, aqui não vai dar, não, né? Não vai. Do versículo 1 ao versículo 3. Olha, no mês de Nissan, no ano 20º, morreu Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer, tá certo? Então ele toma o vinho para oferecer ao rei. Ali no capítulo 1, né? É isso? Versículo 3. Até o versículo 3, perdão. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. E aí ele encontra uma pessoa, um irmão, que está vindo de uma visita de Jerusalém. Está vindo de uma visita de Jerusalém, ele visitou, ele conheceu a situação que estava lá, e o Neemias pergunta para ele. Agora o Neemias, quem era o Neemias? Neemias era um copeiro do rei. Vamos pensar, o que é um copeiro? Copeiro para você, o que você acha? Copeiro é uma profissão boa, sim ou não? O que é um copeiro hoje? Vamos pensar o que é um copeiro hoje. Oi? Café, né? Fica ali servindo ali o pessoal. O que você acha isso, irmão? Uma profissão assim, de status, sim ou não? Não. Mas na época do Neemias, copeiro era uma posição de status. Era uma posição muito importante. Era um privilégio, irmãos, ser um copeiro e ainda mais de um rei. Então ele tinha um cargo importante, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a cada refeição que o rei ia tomar, ele tomava o vinho. Mas antes dele tomar o vinho, o Neemias ia lá e bebia do vinho. Tinha que ser uma pessoa de muita confiança. Porque ele tinha que saber se o vinho estava bom ou não. Se tinha veneno ou não tinha. E você pensa, pô, mas que profissão, hein? Mas era uma profissão de muita confiança. E se o Neemias não fosse de confiança, ele podia matar o rei. Ele mesmo podia colocar veneno no vinho. Ele mesmo podia acabar com a vida do rei. Então, tinha que ser uma pessoa de muita confiança. Era uma responsabilidade grande. Cada vez que o rei, então, tomava a sua refeição, o Neemias fazia isso. Um homem assim, ele tinha que ser uma pessoa muito próxima do rei. Ele tinha que gostar do rei. Ele tinha que ser muito fiel ao rei. Tinha que ser uma pessoa culta, porque não podia falar de qualquer jeito. Tinha que ser uma pessoa muito bem instruída na ciência, igual Daniel foi lá na Babilônia. E aqui demonstra então a excelência, o caráter de Neemias. Neemias era um homem de caráter. Neemias era um homem íntegro. Era esse o tipo de pessoa que Neemias era. E aí, parte do remanescente judeu, isso aqui é importante você saber, porque o Neemias, ele podia ter voltado para Jerusalém. Neemias, ele podia ter voltado para Jerusalém. Só que ele preferiu ficar em Suzã. Na verdade, vamos pensar aqui, na verdade não foi o Neemias que escolheu, mas foi Deus que colocou Neemias lá na cidadela de Suzã. Deus que colocou ele lá, da mesma forma que Deus colocou Esther também naquela mesma cidade. Só que um século quase atrás. Um século para trás, a rainha Esther, ela teve ali, ela ganhou um concurso, ela salvou o povo de morte. O povo tudo ia morrer. Por causa de um camarada chamado Naamã. E Deus colocou Esther ali. Da mesma forma que Deus colocou Esther, Deus também colocou Neemias. Da mesma forma que Ele colocou José lá no Egito. Da mesma forma que Ele colocou Daniel lá na Babilônia. Às vezes parece estranho, né? Como que Deus deixa acontecer uma coisa tão difícil
Daniel foi levado cativo, mas ele foi para a Babilônia, e lá ele estava dentro da vontade do Senhor. José foi levado para o Egito como escravo, mas o Senhor fez ele se tornar governador. A Esther, ela era uma mocinha que não tinha valor algum para as pessoas. Ela se tornou uma rainha, né? Uma rainha. Então, sempre que Deus ele quer realizar alguma coisa, Ele coloca os seus servos no lugar certo e na hora certa. Fala para o seu irmão assim, ó, sempre que Deus quer realizar alguma obra importante, Ele coloca os seus servos no lugar certo e na hora certa. E Neemias está lá. Neemias está bem. Neemias está feliz. Ele acordou de manhã. É um dia como qualquer outro dia. Mas no caminho, Neemias se encontra com o seu irmão Hanani. Se você quiser confirmar lá no capítulo 7, no versículo 2 de Neemias, confirma isso. Que ele se encontra lá no capítulo 7. Ele vai contar provavelmente alguma coisa referente a isso. Ele havia acabado de voltar de uma visita de Jerusalém. Agora, Neemias está ali, ele se encontra com Hanani. Ele não sai de casa pensando assim: hoje vai acontecer alguma coisa comigo. Hoje parece que eu vou receber uma notícia que não é muito boa. A Bíblia não fala assim. A Bíblia mostra que ele saiu num dia normal, num dia comum de trabalho. E o que eu quero dizer para você é que nunca a gente sabe o que Deus tem reservado para nós. Por isso que nós temos que andar por fé. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco com a gente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem depois, daqui a um ano. Mas Deus tem alguma coisa reservada para nós. E a gente não sabe o que Deus tem reservado. Por isso que a gente precisa estar sempre atento, com os ouvidos abertos e sempre pronto para ouvir o Espírito Santo. Porque se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo, com certeza nós não vamos perder a oportunidade que Deus abre para a gente. E aí Neemias, então, ele começa ali a perguntar sobre esse povo, esse remanescente que estava lá a centenas de quilômetros. Agora, o que leva Neemias a perguntar? Afinal, a vida dele estava muito boa. Neemias podia se considerar bem sucedido. Neemias tinha uma vida segura. Ele morava numa cidade forte. Era uma cidade muito segura, né? Quem que não gosta de segurança? Quantas pessoas estão deixando de ir aqui para São Paulo aqui por falta de segurança? Ninguém quer ir para São Paulo, centro de São Paulo. Neemias, ele estava bem. Ele estava num lugar onde era uma cidade fortalecida. Tinha um rei que gostava dele, trabalhava de uma boa profissão. Então, com certeza, também não era culpa dele o sofrimento. Você acha que ele era culpado? Pelo jeito, Neemias era um cara íntegro, um cara que realmente servia a Deus com todo o coração. Então, não era culpa dele o sofrimento dos seus antepassados. Os seus antepassados estavam sofrendo, sim, por causa do pecado deles, porque eles se afastaram de Deus, a Bíblia fala. E porque eles se afastaram de Deus, veio problema sobre a vida deles. Só que um século e meio depois, ou melhor, um século e meio antes de Neemias, o profeta Jeremias deu uma profecia. E na profecia dele está lá em Jeremias capítulo 15, versículo 5. Olha o que Jeremias falou: pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Quem vai se compadecer de ti, Jerusalém? Ele faz uma pergunta. Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo seu bem-estar? Olha que profecia.
Quem se compadeceria? Quem se importaria com você? Quem ficaria triste por causa de você, Jerusalém? Porque você pecou. Quem vai ficar triste por causa de você? Quem que vai perguntar de ti, Jerusalém? Jeremias está profetizando. Meio século, né? Na verdade, um século e meio antes. Neemias iria se importar. Neemias era o homem que Deus tinha escolhido para fazer exatamente isso. Se importar com Jerusalém. Quem vai se importar? Neemias fala: eu me importo. Eu me importo. Sabe, irmãos, a gente não querer saber a verdade, a gente fechar os olhos, os ouvidos, pode ser o primeiro passo dessas consequências trágicas, tanto para a gente como para os outros. Quando você vê que tem alguma coisa errada acontecendo, e você pode fazer uma coisa e você não faz nada, esse é um sinal de que a gente não se importa. E eu pergunto: será que nós nos importamos? Assim como Neemias? Será que a gente quer saber a verdade sobre as piores situações? Mas para que a gente quer saber a verdade? Para que a gente quer saber se tem gente sofrendo e onde elas estão? Para quê? Para ter informação? Para saber? Para que a gente assiste jornal? Para a gente saber, mas para quê? Para ter assunto para conversar? A gente quer saber para quê? Para a gente poder viver uma vida despreocupada? Ou é por uma preocupação verdadeira? Eu quero saber como está a situação, porque eu quero me propor a mudar a situação. Eu quero me propor a mudar a situação. Então a primeira coisa que a gente percebe que Neemias se importava é porque Neemias se perguntou: como que está o meu povo? Como que está Jerusalém? Como que estão os meus irmãos? Você já viu que às vezes tem gente na rua, faz tempo que você não encontra, aí de repente a pessoa chega assim e fala: ô Natanael, como que está lá os seus filhos? Como que está a sua esposa? Mas na verdade ele está perguntando por educação. Ele não está preocupado. Agora tem gente que está preocupada. Tem gente que fala: pô, mas eu estou sabendo que você está passando por um problema sério, por dificuldade. Ó, Natanael, vou te falar uma coisa, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Deus vai fazer um milagre. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo uma coisa, eu não aceito que isso aconteça na sua vida. Poxa, quanta coisa a gente viveu junto e agora você passando a situação. É porque Neemias se importava. Era grande a miséria do povo. Neemias sente a miséria do povo. Quem se importa, pergunta. Fala para nós: quem se importa, pergunta. Fala assim: mas nem todo mundo que pergunta se importa. A segunda forma que Neemias mostra para a gente que ele se importa, sabe qual que é? Qual que é a segunda coisa? Vamos ver se você mostra aí, se você está lendo a Bíblia. Vamos lá. Você leu aí agora. Vamos lá. Um outro sinal de que Neemias se importou. O que está escrito aí na sua Bíblia? Primeiro, esse daí também é. Mas qual que é o outro sinal? Qual a primeira coisa que Neemias ficou sabendo? O que ele fez? Se assentou e chorou. Neemias chorou. Fala para o irmão: Neemias chorou. Jesus também chorou quando ele chegou em Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém e chorou. Jesus também chorou quando ele chegou no túmulo de Lázaro. Né?
Jesus chorou. Neemias, ele se importou o suficiente para ele chorar. Está lá no versículo 4. Ele se assentou e chorou porque era costume do judeu, quando ele se humilhava, quando ele chorava, ele se assentava. Ele não somente chorou, mas ele se assentou, como era a tradição, como era o costume. Sabe quando você recebe uma notícia ruim, que falta um negócio, falta o ar, assim, você fala, meu Deus, e a pessoa fala um negócio para você, você já procura um lugar assim para sentar, porque senão você vai desmaiar. Já aconteceu isso com algum de vocês? Talvez não com muitos, porque muitos aqui não viveram muito na vida ainda. Mas tem notícias que faz a gente se sentar e chorar. E o que leva alguém a rir ou chorar? Pessoas às vezes, irmãos, riem dos erros dos outros. Ele olha, ele viu que o outro errou, que o outro caiu, a desgraça do outro. E às vezes ele dá risada. Às vezes ele ri disso. Mas às vezes ele chora por coisas que acontecem na própria vida dele. Quando acontece com ele, ele chora. Quando acontece com o outro, ele ri. Talvez às vezes ele chora por decepções pessoais. Às vezes o choro é sinal de fraqueza. Mas no caso de Neemias, o choro dele era sinal de força. O choro de Neemias era um sinal de força. Era um sinal de que ele se importava. Eu me importo. Eu sinto. Sabe, irmãos, quando Deus coloca um peso no coração, Deus coloca um peso no coração. Quantas vezes a gente está assim numa boa, vamos viver a vida, mas de repente vem um peso no nosso coração. Eu já contei algumas vezes aqui, uma vez que eu estava passando mal no pronto-socorro, ninguém sabia, não tinha esse negócio de celular como a gente tem hoje, e os médicos desconfiando que a apendicite estava sendo suporada, né? E naquela noite, meu pai estava na casa dele, numa chácara, aqui em Arujá, e ele ouviu a minha voz chamando ele no portão, e ele foi até o portão, e eu não estava lá. E ele entendeu na hora, Natanael está precisando de oração. Peso vem no coração. Sabe, pai, mãe, quando de repente você está assim em casa, numa boa, e de repente vem que você tem que orar pelo seu filho. Alguma coisa está acontecendo, você não sabe o que é. No caso de Neemias aqui, Neemias sabia o que estava acontecendo agora. Só que Deus coloca um peso no coração dele. Um peso pelas vidas. Um peso pelos seus tios, pessoas que estão lá, seus primos, que estão sofrendo, que estão passando miséria, enquanto ele está comendo coisa boa, entendeu? Enquanto ele está comendo coisa boa lá na casa do rei, no palácio, seus parentes estão lá passando fome, seus irmãos, sobrinhos. Deus às vezes coloca um peso no nosso coração. Eu quero dizer para você, quando Deus colocar um peso no seu coração, não foge. Quando Deus colocar um peso no seu coração, obedece. Deus está te chamando para interceder. Deus está te chamando para orar. Ou Deus está te chamando para você fazer alguma coisa. Não é somente orar que a gente deve fazer. Às vezes a gente tem que fazer algo.
Mas se a gente deixar esse peso, a gente largar esse peso, simplesmente abrir mão dele, nós podemos perder a bênção de Deus que está reservada para a gente. O livro de Neemias, ele começa com uma grande angústia, com muita miséria, só que o final dele, ou melhor, antes do final, vem uma grande alegria no livro de Neemias. Por isso, Salmo 30, versículo 5, ele diz assim: olha, ao anoitecer pode vir o choro. Quando anoitece, quando as coisas ficam ruins, pode vir o choro. Mas ao amanhecer do dia, a alegria vai chegar. Às vezes a gente está passando, né? Coisa ruim, coisa difícil. O que está acontecendo? Está anoitecendo para a gente, está vindo as trevas. Mas a gente tem a certeza: o dia vai clarear, o dia vai amanhecer, e com ele vai vir a alegria. Deus vai alegrar de novo meu coração. Às vezes você está passando por situações assim, que você está triste, você está de noite, a sua vida está de noite, mas a alegria vem pela manhã. Fala por mal, a alegria vem pela manhã. Agora, outra coisa interessante, os judeus, irmãos, eles tinham obrigação de jejuar uma vez por ano, no dia da expiação. Isso está lá em Levítico capítulo 16, verso 29, que foi uma ordem, né? Uma ordem que Deus deu, que no dia da expiação, no dia de pedir perdão pelos pecados, eles deveriam jejuar. Mas Neemias, o que ele fez? Ele ficou vários dias jejuando e orando. Ele passou vários dias jejuando, orando, chorando. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa, só que ele não podia fazer. Ele não podia fazer, ele não podia simplesmente pegar, virar as costas do serviço dele e ir embora. Mas ele está sentindo o peso, você está entendendo? Assim como nós também, nós não podemos simplesmente virar as costas e ir embora. Mas o peso está aí. A intercessão está dentro de nós. Ele sabia que alguém tinha que fazer alguma coisa para salvar Jerusalém. E Neemias estava disposto a fazer o que fosse necessário. Só que ele não podia fazer de qualquer jeito. Tem gente que às vezes recebe a notícia, né? Ele já pega, já sente o peso, já sai fazendo. Mas tem que orar, tem que saber. Peraí, não é assim. Você não pode virar as costas para todo mundo porque alguém está sofrendo lá do outro lado. E aí fala, deixar os outros sofrendo aqui. Você está entendendo? Será que Deus ele tem colocado algum peso no seu coração? Ou revelado alguma verdade? Pergunta para o irmão: Deus tem colocado algum peso no seu coração? Às vezes Deus revela alguma verdade para a gente, coisa que você não entendia na Bíblia, de repente vem aquele negócio, traz um peso para a gente. Eu preciso mudar isso aqui. Eu não posso deixar a situação de que está. E eu pergunto para você: você está disposto a fazer o que for necessário para cumprir o propósito? Pergunto para o irmão: você está disposto a fazer o que for necessário para cumprir o propósito? Então, olha só, duas coisas. Neemias perguntou, porque quem se importa, pergunta. Mas tem gente que pergunta sem se importar. Ele só quer saber só, para ele poder fofocar, para ele poder falar mal, para ele poder meter o pau, né? Mas tem gente que pergunta porque realmente quer saber, para poder sentir o que o outro está sentindo, né? Tem gente que pergunta: como você está? Ele olha para você e fala: tá bom. E as pessoas às vezes elas nem percebem. A gente tem que se importar. Fala para o irmão: se importa, irmão. A segunda coisa é porque ele chorou. Ele deu um sinal de que ele se importava.
E a terceira coisa, está do versículo 5 ao versículo 10. Neemias, o que ele faz? Ele começa a orar. Ele começa a orar. Então tá, você perguntou, aí você começa a sentir peso por aquilo, você está sabendo agora a situação que a pessoa está passando. E agora então você vai jejuar, você vai orar. Você está chorando pela vida dela, você está clamando pela vida dela. E é interessante porque Neemias ele se preocupa então o suficiente, ele se importa o suficiente para ele orar. Quem não ora às vezes não está se importando. Quem não ora não se importa. Eu lembro uma vez que eu estava com uma pedra, irmão, morrendo, né? E eu nunca vi uma pedra daquele tamanho, 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Necessitava de uma cirurgia. E eu comecei a sentir tanta dor, que eu pingava suor. Eu estava todo molhado de suor, de tanta dor que eu estava sentindo. Né? As irmãs que já teve bebê aí devem saber como que eu estava nesse dia. E aí eu falei para minha filha, filha, chama o Uber, porque não dava tempo de nada. Eu queria, primeiro, minha vontade era agarrar um carro que estivesse passando na rua. Mas eu não tinha coragem disso. E aí minha filha chamou um Uber, e eu falei para ela, olha, manda mensagem no grupo da igreja, e fala para os irmãos clamar pela minha vida agora, porque eu não estou aguentando. Eu estou falando aqui para vocês, mas no dia eu não conseguia nem falar direito. E eu fui. Estou indo para o pronto-socorro no centro da cidade. E os irmãos começaram a orar. Vocês começaram a orar. Porque vocês se importaram. Vocês pararam de fazer o serviço de vocês. Vocês começaram a levantar um clamor. Sua oração pode ter sido rápida. Mas quando eu saí, eu estava no Jordanópolis, eu estava assim, em frente à delegacia. O banco do carro estava molhado de suor. Eu, em frente à delegacia, eu falei, moço, volta para casa. Ele falou, o quê? Ele falou, pois é, não estou sentindo mais nada. Não estou sentindo mais nada. Assim, ó, foi como tirar uma mão. E quando foi de noite, aquela pedra expeliu dentro de mim, não sei como. Só o Senhor é Deus. Deus fez uma operação em mim. Né? Fez uma operação em mim. Mas a dor saiu. Por quê? Porque os irmãos se importaram. Porque os irmãos oraram. Era durante o dia, os irmãos estavam trabalhando. Mas eu tenho certeza que naquela hora você pensou, não, o meu pastor precisa de mim. Eu vou orar por ele agora. Talvez saiu da mesa, lá do setor, entrou no banheiro, não sei. Mas eu tenho certeza que foi a oração dos irmãos. Neemias ele se importou tanto que ele ora. Neemias ele ora, e essa oração que ele faz ali é a primeira de 12 orações. O livro de Neemias tem 12 orações registradas. Porque Neemias é um homem de fé, irmãos. Quem tem fé tem que orar. Quem tem fé tem que orar. Sabe, não é simplesmente a gente deixar para lá, não, hoje não vou orar, não. Neemias não conseguia fazer aquilo. Neemias orava, porque ele dependia totalmente de Deus para realizar o trabalho que Deus estava chamando ele para fazer. Ele não sabia como fazer. Ele falou, então não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Vou orar. Vou orar, e ele começa a orar. E a oração revela o quanto a gente depende de Deus. Tem muita gente que pode fazer as coisas e não ora. Ele acha que é só fazer as coisas. Ele acha que é só ir na igreja.
ele acha que é só ir na célula, ele acha que é só isso, ou só aquilo, ou ajudar numa reforma, ou ajudar em alguma coisa. Ninguém está falando que isso não é importante, ou dizimar não é importante, tudo isso é importante, mas oração é muito importante. Fala para irmão, oração não é importante. Fala, é muito importante. Se a gente quiser ter uma vida espiritual prevalecente, nós precisamos orar. E Neemias, ele ora, e a oração de Neemias começa com uma declaração de louvores, lá no versículo 5. No versículo 5, Neemias, ele começa a louvar o Senhor. Olha o que ele fala aqui. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus. Parece que ele tinha visto Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Deus dos céus. Deus grande. O Senhor é grande. O Senhor é temível. Ou seja, as pessoas que olham para o Senhor te temem. O que ele está fazendo? Está louvando a Deus. Assim como a gente chega assim para as pessoas assim e fala: pô, você está bonito hoje, o que está fazendo? Você está elogiando, né? Pô, você é um cara legal, rapaz, eu sinto firmeza em você. Quando você está junto comigo, eu sinto firmeza. Ele está dizendo isso para Deus, falando: Deus, o Senhor é tão grande, e o Senhor se importa. O Senhor se importa comigo, e guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam. Guarda os teus mandamentos. Ele está louvando a Deus. Orar louvando a Deus. Comece a sua oração fazendo assim. Se você não sabe como orar, comece a sua oração falando para Deus quem Ele é. Não porque Deus não sabe quem Ele é, mas é importante a gente falar para a gente mesmo quem Deus é. Quem Deus é na nossa vida. Tem gente que não tem revelação de quem Deus é. Tem gente que os olhos têm que ser abertos para descobrir quem Deus é. A minha oração nesses dias tem sido: Deus, abre os olhos de cada irmão da igreja, para que eles te conheçam, Pai. Porque não é só você vir na igreja, você precisa de conhecer Deus. E conhecer Deus não depende de Deus, depende da sua busca de Deus. Depende da sua busca. Neemias então ele começa orando louvores a Deus. A segunda coisa, e a maior parte da confissão, a maior parte da oração é confissão de pecados. Confissão de pecados. Agora, Neemias era um cara íntegro. Vamos lá ver. Do versículo 6 até o versículo 9: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo. Pega a minha oração, Deus, que hoje eu faço na sua presença, dia e noite. Olha, Neemias estava orando várias vezes. Ele tinha que trabalhar, mas ele arrumava tempo para orar dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos. E ele fala: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. O que ele está fazendo? Não foi ele que cometeu aqueles pecados, mas ele se coloca na posição de quem havia cometido. Senhor, nós pecamos contra ti. Nós pecamos. Talvez ele se lembrou, né, lá na teologia dele, ele se lembrou do que Salomão orou um dia. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu vou ouvir do céu as suas orações e eu vou salvar eles.
Neemias sabia. É difícil, né, irmãos? Confessar pecado é difícil, não? Fala a verdade. Porque confessar pecado, você está assumindo que você pecou. Às vezes você faz coisa errada, alguém pergunta para você: e aí, você fez isso, não fez? Eu? De jeito nenhum. Eu não. Eu não fiz isso. A pessoa não reconhece. Pecado, quando a gente confessa, é porque a gente está reconhecendo: eu pequei. Agora, Neemias, ele não está confessando o pecado dele, ele está confessando o pecado dos pais dele. Por quê? Porque ele sabia que os pecados dos seus pais, dos seus antepassados, dos seus avós, eles largaram Deus. Mas Neemias, ele não tinha largado Deus. Neemias estava firme com Deus. Neemias não podia ir todo final de semana na sinagoga, provavelmente. Talvez ele nem tivesse um lugar para ele poder se reunir com seus irmãos. Mas todo dia Neemias orava, Neemias buscava a presença de Deus. Ele fala assim: olha, os quais temos cometido contra ti, os pecados que nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Meu irmão, você tem pecado para confessar? Eu vou. Que isso? Eu vou na igreja todo domingo. Jejum uma vez por semana. Tudo. E eu oro todo dia. Eu não tenho pecado, não. Eu preciso arrumar uma vaga lá para me poder santificar as pessoas. Eu não sou assim em casa. Jesus disse que quando os evangelhos contam que um dia Jesus se reuniu e tinha uma mulher que chegou no meio lá e o pessoal querendo apedrejar aquela mulher. O pessoal estava querendo apedrejar ela e está lá. E Jesus fala: o que está acontecendo aqui? Essa mulher pecou segundo a lei de Moisés, nós temos que apedrejar ela porque ela é uma adúltera. Jesus falou: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Os discípulos de Jesus estavam lá, os caras que andavam com Jesus. Mas sabe por que todo mundo tem pecado? Todo mundo tem pecado. Até quem não peca tem pecado. Fala para mim: até quem não peca tem pecado. Porque se você disser, se alguém atirasse a pedra nela, o que ele estava dizendo? Eu não tenho pecado. Não é isso que ele está dizendo? O próprio Jesus poderia ter atirado a pedra nela, não podia? Mas aquele que disser, Tiago fala assim: aquele que disser que não tem pecado já cometeu pecado. Fala por nós, essa sou eu, irmão. Confissão de pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Temos procedido de todo corruptamente. Nós somos corruptos. Corruptos. Sabe, às vezes você está assim, sem dinheiro. Aí você está lá passando cartão. Que agora é no Pix, né? Cartão. Aí sua conta lá, você tem que pagar lá R$30. O caixa, por um acaso, se engana. E ele fala: vou passar aqui. Qual que é o mesmo valor? R$20, né? É 20, né? Aí você olha assim para ele assim, você sabe que você está errado.
Mas eu acho que Deus está querendo me abençoar com 10 reais. Né, irmãos? Aquele produto que você pega da empresa, você fala, a empresa é rica. Só foi ela que comprou. Neemias, ele confessa os pecados que não são dele, porque ele sabe que o Deus que disciplina também é um Deus que perdoa. Deixa eu te falar, irmão, você pode ter cometido o pecado que for, se você confessar a Deus, Ele é poderoso para te perdoar os pecados e te purificar de toda iniquidade, diz o apóstolo João. Ele pode. Então por que você não arrisca? E vai para Ele. E fala para Ele. E se for necessário, vai e fala ainda para alguém, que a Bíblia fala lá em Tiago, confessar os seus pecados uns aos outros, né, os vossos pecados uns aos outros, e orarem uns pelos outros, para que sejam curados. Porque o pecado é uma enfermidade. E às vezes as pessoas passam tanto tempo sem confessar os pecados, porque eles pensam no pecado. E aí nós cometemos o primeiro pecado. Às vezes nós cometemos pecado sabendo o que estamos fazendo. E às vezes cometemos pecado sem saber o que estamos fazendo. Mas é pecado. Deus ele perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem. Que a gente precisa de ter um verdadeiro arrependimento, irmãos. Não é só voltar para fora. Quanta gente que vai lá na igreja católica lá, confessa lá para o padre, né? Lá eles têm esse costume, passou o carnaval e vai e faz aquela zoeira toda. Chega na quarta-feira de cinza, vai lá, bota a cinza na cabeça, porque está escrito na Bíblia que os caras colocavam a cinza na cabeça, aí vai lá, o padre entrega, bota a cinza na cabeça, mas o coração não está arrependido. O ano que vem ele faz tudo de novo. Daqui a pouco ele faz tudo de novo. Porque o pecado é um vício. Todo pecado é um vício, né? E sempre o vício ele vai vencer a pessoa se a pessoa não buscar Deus. A humilde oração é uma expressão aqui de confiança. Ele termina ali no versículo 10 e 11. Elias ora, ele fala: olha, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor foi lá com a mão poderosa e tirou eles do Egito, Deus. Eles ainda são teu povo. Eles não deixaram de ser teu povo porque eles pecaram. Eles são teu povo. Olha que palavra que ele chega para Deus e fala: ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. O que ele está falando? Deus, que o rei se agrade de mim, que alguma coisa aconteça. Ele fala: nesse tempo eu era copeiro do rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias então ele faz essa oração com fé, com confiança de que Deus vai fazer alguma coisa. Não adianta a gente orar por orar, a gente tem que orar crendo. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Então Neemias, qual foi a primeira coisa, a atitude de Neemias que mostrou que ele se importava? Qual?
Foi? Ele perguntou. A segunda, chorou. E a terceira? Ele orou, jejuou. E não foi um dia só, porque a obrigação era um dia no ano. Mas ele foi além da obrigação. E a quarta, eu falei para você que eram 4 motivos ali que ele deu para a gente, que ele se importava. Ele se importou tanto que ele se dispôs a trabalhar. Ele não orou e falou assim: papai, vai lá, vai lá fazer o serviço. Estou aqui, dando apoio para vocês, estou aqui na oração. Pode ir lá fazer, irmão. Eu estou aqui na oração com você. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Mete a mão na massa. Elias não fez isso. Aí no capítulo 2, versículo do 1 ao 5, eu não vou ler agora, por causa do nosso tempo, apesar que nós estamos dentro do horário, muito bem dentro do horário. Mas Neemias, ele se importou a ponto de trabalhar. Fala para o irmão assim: Neemias foi trabalhar. Fala assim: porque quem trabalha se importa. Alguém disse certa vez: orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. A gente olha e fala que a sua vontade seja feita, assim como é no céu, seja feita aqui na terra. Mas para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, Deus precisa de homens e mulheres que se levantem sobre a terra com disposição para trabalhar. Tem que ter gente disposta. Tem que ter gente disposta a fazer a obra do Senhor. Deus não vai mandar anjos para fazer aquilo que os homens devem fazer. Deus não vai fazer coisas acontecerem que os homens podem fazer. Deus, ele faz aquilo que é impossível para o homem. Mas tudo é possível para Ele. Deus precisa de pessoas que se dispõem a serem usadas pelo Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Esse é um texto importante para a gente ler. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem que é poderoso para fazer infinitamente mais? Deus. Do que tudo quanto pedimos. Do que tudo quanto você pede, você está pedindo fazendo o que? Oração. Você pede para Deus, você está fazendo oração. Oração não é só fechar o olho assim. Não, você pode estar assim na rua assim e falar: Senhor, por favor, opera esse milagre aqui. Senhor, faz isso aqui. Eu estou precisando agora. Deus faz. Né? Foi você que ganhou batatinha ontem? Ou... Foi você que ganhou batatinha ontem? Foi você? Pois é, ela orou, pediu para Deus, não foi? Pediu para Deus batatinha. Que batatinha que era? Foi? Mequim. Nossa. Deve ser fácil comigo, porque é difícil falar, né? Deve ser bem gostoso, porque é difícil falar, então deve ser gostoso. Ela pediu para Deus, puxa, com a vontade de comprar um monte, né? Quantos? 8 pacotes, pagando alguns centavos, né? 18 centavos cada pacote. Aí, irmão, valeu? É de Deus ou não é? Né? Se pagou o valor certinho é de Deus, né? E com certeza eles pagaram. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o que, irmãos?
conformado com o poder que opera em quem? Então, a gente ora, a gente fala com Deus, Deus vai usar a nossa vida através do poder dele. Fala, meu irmão, você é a resposta da sua oração. Para que Deus então responda às orações do ser humano, ele tem que começar operando na vida daquele que está orando. Neemias estava orando. O poder de Deus opera em nós e através de nós. Ele opera na nossa vida e através da nossa vida. Neemias, ele tinha que abrir mão. Olha só, irmãos, Neemias tinha uma vida de luxo, né? Neemias tinha uma vida de luxo, um trabalho bom, segurança. Então ele pega e vai ter que abrir mão dessa segurança para ir para uma cidade que está em ruínas, que não tem segurança nenhuma. Era como se Neemias tivesse saído aí de um, sei lá, Campos do Jordão e fosse lá, não, onde tem como que é aquele negócio lá, os camaradas estão presos no vício lá, ó, Cracolândia. O pessoal está fugindo de lá, mas o Neemias foi para lá. Ele abre mão do prestígio, porque ele tinha muito prestígio. As pessoas admiravam Neemias. Ele vai para lá, para Jerusalém, sabe para quê? As pessoas vão zombar de Neemias. Será que a gente se importa tanto a ponto de trabalhar, a ponto de abrir mão do nosso conforto? A ponto da gente querer ver realmente a obra de Deus crescer. Nós estamos dispostos a fazer isso? Porque é essa disposição que vai fazer com que os muros sejam restabelecidos. Se a gente só orar, os muros vão continuar derribados. A cidade vai continuar sem segurança. Então nós precisamos de perguntar, nós precisamos chorar, nós precisamos orar, jejuar, mas a gente tem que trabalhar. Fala para a gente tem que trabalhar. Deixa eu te falar, célula não cresce sem trabalho. Igreja não cresce sem trabalho. Se nós queremos ver almas sendo salvas, nós precisamos ir atrás. Nós precisamos fazer um serviço. E Deus ainda está procurando pessoas. Lá no sertão, lá, tem que ir alguém. Se não for, a obra não acontece. Mas Deus tem que levantar. E eu quero te falar uma coisa. Deus te colocou nessa cidade. E hoje é um dia qualquer. Um domingo como o outro qualquer. Mas Deus ainda está procurando pessoas que se importam. Pessoas como Neemias. Que ele se importa tanto a ponto de querer perguntar. Eu quero saber o que está acontecendo. E quando sabe, ele não ignora. Ele se importa. Ele chora. Porque ele sente. E ele ora pedindo para Deus ajuda. Porque ele olha, o trabalho é tão grande. E ele vê que ele não tem capacidade para fazer tudo que tem que ser feito. Então ele vai para Deus. E ele fala para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para salvar o povo de Jerusalém. Eu estou disposto a fazer tudo o que for preciso para poder salvar essas vidas.
Feche teus olhos nessa manhã.